Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o quão essencial é o software More Power Tool para todos que têm uma GPU da AMD. Seja de qualquer geração ali, desde as Polaris ali, das Vega, até as RX 5000, 6000, né? Vou mostrar aqui para vocês, pelo menos do que eu conheço do software, né? Eu vou falar das abas ali do software que eu utilizo. Vamos lá. A primeira aba aqui que eu utilizo é a OC-Limits, né? Que é onde você consegue estabelecer uma frequência mínima, uma frequência máxima para o chip gráfico, uma frequência mínima e frequência máxima para as memórias. Tem outras funções, mas eu só uso essas duas opções, né? Vou abrir aqui o driver logo. Vou botar aqui. Ó, vou botar aqui. O perfil que eu uso aqui no Windows, quando eu estou só de boa aqui vendo um vídeo, ou mexendo aqui, né? Usando o PC de forma normal, sem ser em jogos, né? Tem aqui o perfil que eu botei aqui, fiz o perfil Windows. Que é um perfil aqui bem menos agressivo, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para já ficar a frequência mínima em 1700 MHz aqui da GPU, porque eu uso assim por quê? Porque quando eu for jogar um jogo bem levinho, que não tem necessidade de um clock mais elevado, ou usar o Windows, eu deixo sempre esse perfil aqui ativado. Aí a GPU fica ali de clock mínimo para não ficar variando, dando aquelas variadas. Se for um jogo mais leve, por exemplo, para dar aquelas, fica variando entre 500, que é o clock mínimo da GPU por padrão, até 2600, né? Aí em vez de ficar tendo essa a variação absurda, que eu travo ali em 1700 para não ter para não deixar baixar tanto o clock, né? Aí o clock máximo eu coloquei 2680, tá aqui, não deixa passar. Por padrão, esse slide aqui consegue ir até 3000, né? Deixei aqui, já está limitado, porque de qualquer maneira é um clock que a GPU não suporta, não alcança, né? O máximo da minha GPU aqui é 2630, 2640, por aí. Ela não chega a bater 2680 não. Ela fica num delta ali de 2.580, 2.570, 2.630, 2.640. Né? Aí eu alterei aqui, mas por comodidade, né, para não ter que ficar configurando tudo, dá para salvar os perfis, você consegue buscar o perfil da GPU, né? E fica nesse local aqui, fica nessa pasta aqui, ó, os perfis que você salva. Você consegue salvar esses perfis, mas eu gosto de fazer perfis sempre quando eu instalo um drive novo. Eu tenho o costume de refazer o perfil, né? Para evitar problemas. Aí, para ficar mais fácil de fazer essas alterações, eu peguei e já deixei no Power Tool os limites, né, que eu gosto de usar, que é 1700 e 1680. E por que 1700? Porque nessa GPU aqui em específico, se eu colocar um clock maior que 1700 aqui nessa frequência mínima, quando eu for ver um vídeo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, um vídeo no YouTube, etc., o P-State vai mudar, o P-State da tensão muda. Vai ficar 1100 direto, que é o mínimo que eu coloquei aqui, que é o undervolt que eu fiz, né? 1100 direto. E eu não quero que isso aconteça porque não tem necessidade de ficar com a tensão mais alta, acima de 775 milivolts, quando eu só estou vendo um vídeo ou alguma coisa bem simples, né? Então, aí eu preferi deixar assim. E em jogos, aí por exemplo também a questão da memória, eu travei lá também, em 1060, né? Que você multiplica por 2 vai dar 2120, que é o clock máximo que a minha memória também suporta. Eu não tenho nem que pensar, eu só pego quando eu vou configurar novamente, eu só pego e arrasto aqui para o máximo, acabou. Já está no máximo de frequência que a minha memória suporta, porque eu já travei lá no Morpore Tool, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu abrir um vídeo aqui. Seriado aqui, seriado aqui muito bom, ó. Recomendo. Guilherme Del Toro, Gabinete das Curiosidades, top demais. Vou mostrar aqui só para vocês terem uma noção. Com a tensão aqui
dessa maneira aqui, com a frequência em 1700, ó, quando eu passar o vídeo, calma aí, deixa eu mutar o vídeo, né? Quando eu passar o vídeo, a tensão não vai ficar travada, tá vendo? O vídeo tá rodando e a tensão tá ali em 775 milivolts. Agora, se eu subir, vamos botar que eu coloque 2000, por exemplo. Acho que 1800 ele já vai variar, deixa eu ver. Pelo menos nos outros drivers acontecia. Vamos ver, ó. 1800. Já deu uma alteração, tá vendo? A cada vez que você vai aumentando, ele vai variando um pouco mais. 1900. Olha lá, já tá em... Vamos ver. 1900, ó, já variou mais, tá vendo? Ele vai subir no paystate da tensão. Mesmo que a frequência da GPU não suba, porém muda o paystate. E é por isso que eu deixo 1700, que é a frequência mínima que eu consigo colocar, que ele não altere em nada o paystate. 2000, por exemplo. Enquanto o vídeo está passando. Ela vai só subindo. E em 1700 não acontece. Ó. Se eu trabalhar em 1700, o paystate fica ali, o paystate padrão mínimo. Por isso que eu deixei assim. Fechar. Aqui é isso. Aí aqui o perfil que eu uso para jogar é os jogos mais pesados, né, que exigem mais da GPU. Eu coloco esse aqui, que é um perfil mais agressivo, que aí ele está com o overclock da memória, o overclock máximo que ela suporta, né. Aqui 2580 de clock mínimo e 2680 de clock máximo, e com o meu undervolt que eu coloquei lá no Power 2, que é 1100 mV. Assim eu consigo uma estabilidade no jogo muito boa, porque o clock não fica flutuando. O clock fica ali, vamos dizer, fica quase cravadinho em 2600 MHz. Fica de 2580, 2590 a 2630, 2610. Varia ali um delta bem pequeno ali de, sei lá, 50 MHz, 60 MHz por aí, que não vai interferir em nada, não fica dando aquela flutuação de 500 MHz. Às vezes quando o jogo fica muito mais leve, né? Por exemplo, se você jogar com frame rate travado a 60, por exemplo, e for um jogo mais leve, aí ele vai flutuar muito. Quando, por exemplo, a GPU está abaixo de 30% de uso. Aí o clock vai variar de 500, por exemplo, se seu clock mínimo tiver 500, né? Vai variar de 500 a 2680 que você colocou. Ali não, desse jeito aqui não. Aí acaba às vezes causando stuttering, causando instabilidade no frame time, etc. Do jeito que está aqui não, do jeito que está aqui ele fica sempre o clock estável. Seja numa parte leve do jogo, seja em parte pesada, vai ficar aquele clock estável. É bem melhor usar a GPU dessa maneira. E aqui o overclockzinho da memória, né? Tudo feito pelo Power 2 aqui, ó. Esse software ele dá um controle muito bom, para um controle praticamente total da GPU. Você tem o controle total da GPU aqui. Aí a próxima aba, a aba Power, que é onde eu ajusto ali as tensões, Power Limit, entre outras coisas aqui. Então aqui o que eu mudei? Eu fiz o undervolt pelo Power 2 direto, porque o undervolt pelo drive não funciona. Se a GPU precisar de passar da tensão que você colocar aqui, se você só ajustar pelo drive, estou falando, tá? Você põe 1100 mV aqui pelo drive, só pelo drive, e vai jogar o jogo. Se a GPU precisar de passar, ela vai passar. O drive vai deixar ela passar dessa tensão aqui que você estipulou. Agora pelo Power 2 não. Se você botou 1100 mV aqui, ele vai ficar sempre em 1100 mV, ele não vai deixar passar de 1100 mV. Então é um undervolt real, né? Aí aqui eu coloquei 1100 mV, né? O padrão é 1175 mV. No SOC aqui eu deixei padrão, é 1150 mV mesmo, padrão, não tem necessidade de mexer porque ele não vai ficar nessa tensão, ele sempre fica abaixo disso. O Power Limit, os valores originais da GPU, quando você liga o Power Limit aqui pelo drive mais 15%, se eu não me engano, o valor é 325 aqui, no Power Limit aqui da GPU, 368 aqui na corrente da GPU, e na corrente do SOC é 63.5, 63.8, alguma coisa nesse sentido. Aí aqui eu coloquei 350 watts, né, para ficar um pouquinho a mais daquele de quando você configura aqui, para dar mais margem para a GPU, manter o clock mais alto por mais tempo, né?
370 amperes no chip gráfico e 65 amperes no SOC, que é praticamente os valores padrões quando você mexe no Power Limit. É o que eu altero aqui nessa aba. Aqui na frequência eu não mexi em nada, em curva eu não mexi em nada, e em fan. Aqui que é muito interessante também, pessoal, esses controles que o Power Tool te dá. Por quê? Porque por padrão, aqui na questão do controle de fan, o mínimo que você consegue colocar para a ventoinha da GPU começar a girar é 35%. Você não consegue baixar disso. Então, quando você está ali utilizando o computador ali normalmente no desktop, ou vendo um vídeo no YouTube, vendo um filme, por exemplo, aí a GPU atinge ali o limite que eu coloquei ali de... Por exemplo, aqui está 50 graus, por exemplo, para começar a ligar o fan, né? Para começar a rodar. Que é aqui no caso, ó. Fala aqui 55, mas aí aqui no drive fica 50, né? Para começar a girar. Quando chega a 50, mas que na verdade tem um delta aqui a mais, né? Não é tipo, não vai começar a girar exatamente nos 50 graus aqui de hotspot. Ele começa lá para os 60. Então, aqui você consegue alterar isso. Se você é mais neurótico com questão de temperatura e quer deixar o zero fan ativado, você pode mexer por aqui, ó. Você pode baixar essa frequência aqui que ele começa a girar a fan, que por padrão é assim mesmo. Por padrão ele é travado em 55. Você não consegue abaixar mais que isso pelo drive direto, mas por aqui você consegue. Igualmente por aqui pelo drive você não consegue, o máximo que você consegue baixar de rotação de ventoinha é 10%. 10% não, 35%. E pelo Mobile Tool eu coloquei 10%. Aqui eu consegui alterar agora, ó, porque está modificado pelo Mobile Tool. Aí você consegue um controle muito mais eficiente em questão de ruído, né? Porque antes, por exemplo, eu estava lá vendo um vídeo. Aí a GPU atingia 60 graus, aí você ouvia a fan startando, né? Porque já é uma rotação mais alta, 35% somente pro desktop ou vendo um vídeo, né? As fãs do restante do sistema tá todo silencioso, né? Porque não tá esquentando nada. Aí a fan da GPU vai e pum, 35%. Aí você escuta aquela aceleração. Aí resfriou, baixou de 55 graus, aí ela desliga. Aí beleza, aí fica tudo silencioso novamente. Aí isso é chato. Fica ligando e desligando. Aqui não, você com um controle mais fino, ligando a partir dos 10%, você não escuta a fan, porque ele liga bem suave. A fan vai até ali os seus 700 RPM. Antes já ligava direto nos 1200 RPM assim direto. Acho que era 1200 RPM, alguma coisa assim, direto. 1200, 1500 RPM direto. Agora os 10% não, os 10% liga ali em 500 RPM, 700, aí você nem escuta, fica bem silencioso o computador. Aí acaba com essa rotação baixinha, acaba refrigerando, volta, desliga novamente, você nem percebe que a fan ligou. Fica muito mais silencioso assim. Aí como eu falei, aqui no caso tem um delta. Tá vendo aqui, ó, tá ligado a fan. 600 e poucos RPM só. Aqui já estaria o mínimo que ele ativaria, era 1300 e pouco já direto. O mínimo de rotação que dava. Aí pelo Apoio Tool eu alterei isso. Como vocês podem ver, ó, ponto quente da GPU. Ó. A fan em si liga em 60 graus, a minha, no meu caso. Por que isso? Tem o Dell, você consegue reduzir isso se você quiser pelo Apoio Tool. Só que eu não reduzo por quê? Porque para você ter uma durabilidade muito grande da sua GPU, o ideal não é você manter sempre o mais frio possível. O ideal é você ter um delta de temperatura mínima e máxima o menor possível. Para quê? Para que assim a expansão e a retração da solda BGA da sua GPU seja o mínimo possível devido à temperatura, né? Então aqui como é que eu uso aqui? A fan starta em 60 graus, então ele fica variando ali varia de 55 a 60 graus a temperatura enquanto eu estou no desktop, né? Desktop, vendo um vídeo, etc. Varia, olha o delta minúsculo, 5 graus de delta. Então a GPU em trabalho normal é um delta minúsculo de 50 graus, de 5 graus de delta.
do hotspot eu estou falando, né? E quando eu estou jogando, por exemplo, vai sair de 60, vai sair de 60 para 80 graus, 88 graus. Hotspot eu tô falando, tá? Não confunda com a temperatura comum, falando de hotspot. 80 graus, etc. Então o delta fica baixo, fica de 60 a 80, vai dar o quê? Vai dar 20 e poucos graus, 30 graus. Agora imagine só, se você deixar fone ligado sempre. A temperatura aqui do hotspot da GPU vai ficar lá nos 50, 45, ou até às vezes até 40 graus. Então olha o delta gigantesco que vai ter. Vai ficar lá no 40 graus, e quando você for jogar, ó, vai lá para os 80, 90 graus hotspot. Olha o delta absurdo. Então nesse delta aí, a sua solda BGA tá, enquanto tá bem frio, quando tá muito frio, a solda tá retraída o máximo possível, porque tá muito frio. Aí quando você vai jogar, ela expande muito. Aí isso aí acaba gerando aquele BGA cracker que eles falam, né? Que trinca a solda, aí começa a dar problema de artefato, etc. Então o correto é esse, é você manter o delta o mínimo possível. Por isso que eu sempre uso o zero fone ligado. Dentro desse range aqui. Aqui tá que vai startar em 50, mas na verdade não starta em 50, ele starta em 60. Tem esse gap ali, não sei porquê. Tem esse delta nessa temperatura aí. Sei que minhas fãs ligam em 60 graus. Dá 60 graus, liga e abaixa até 55, aí ele para. Não segue bem o que tá aqui não. Só que você pode abaixar, por exemplo, você quer que liga antes, vamos dizer que você quer que liga lá para 50. Você vai e coloca 45 aqui, onde starta a temperatura, ele vai ligar lá para 50 graus de hotspot. Entendeu? Você consegue fazer essa alteração. Pelo drive puro você não consegue. Por isso que é essencial. O Morpal 2 é um software essencial para quem tem GPU da AMD. Aí, por exemplo, depois que você achou todos os valores, tá tudo certinho, você, claro, você aplica, você já sabe, né? Você aplica aqui no Write as PPT, reinicia o PC e vai vir com todos os valores alterados conforme você colocou no Morpal 2. Aí você pode salvar essa configuração. Você vem aqui em Save, aí coloca um nome aqui e salva esse perfil, que no caso do meu é esse aqui, ó, que eu salvei. Aí, por exemplo, vamos dizer que você tem que reinstalar o drive, por exemplo, por qualquer motivo. Aí você vai lá, vai passar o DDU, etc, fazer toda aquela instalação certinha como eu ensinei no meu canal aí recentemente em um vídeo. Aí beleza, você instala, você abre o Mobile Tool, porque ele reseta tudo quando você instala um drive, reseta todas as configurações. Aí você vai abrir o Mobile Tool, vai escolher sua GPU, vai fazer o load do perfil que você salvou. Fez o load, já vem tudo configuradinho, conforme você fez, né? Escreve aqui, write as ppt, reinicia, beleza. Aí você, quando você vier entrar aqui no software aqui da AMD, já vai estar com todos os limites estipulados por você aqui, já alterados, né? Você tem que ficar fazendo na mão aqui. Então é essencial, pessoal. A minha GPU ficou muito mais estável depois que eu fiz isso. Ficou essa questão aqui de ruído, ficou muito melhor, muito mais silenciosa mesmo. E eu gostei demais. Então, e é por isso que eu acho esse Mobile Tool um software essencial. É essencial. Não consigo me ver hoje usando uma GPU da AMD sem usar esse software aqui. Não me vejo mais. Eu vou deixar aí num comentário fixado onde vocês podem baixar esse software para utilizar. Claro, vocês têm que tomar cuidado dessa questão aqui do power limit, das tensões, né? Porque você não pode exceder, né? Eu recomendo sempre a botar valores iguais ou abaixo das tensões e power limits ali padrão da GPU, né? Eu aqui excedi um pouco na questão do power limit aqui, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, se você não sabe os limites da sua placa, não fique se aventurando, né? Coloque os limites que vem de fábrica. Por exemplo, para você achar esses valores aqui, para você achar esses valores, você vão dizer que você está com medo ali e você para achar esses valores padrões. O que você vai fazer? Você vai instalar o HWinfo 64 e você consegue ver esses valores aqui. Por exemplo, você quer ver os valores padrões da GPU quando você aplica o power limit aqui pelo drive.
você vai fazer? Você vai ligar o Power Limit, vai botar no máximo, vai aplicar, aí vai abrir o HWINFO. Aí que você consegue ver, ó, as correntes, ó. O limite da GPU, 350, claro que no caso vai estar menos, né, porque eu mexi lá no More Power Tool. Aí aqui vai estar mostrando o Power Limit, que você configurou aqui pelo Drive. Vai estar mostrando também a corrente do SOC, tá vendo aqui 65, só que o meu tá alterado a mais porque eu mexi no More Power Tool, tá mexido, né? Só que tá configurado lá. Só que se tivesse só mexendo por aqui, por exemplo, estaria 325 aqui, estaria 63.5 aqui e estaria 368 aqui. Aí eu coloquei lá no More Tool, usando como referência esses valores padrões, eu coloquei 370, 65 e 350 para ficar um pouco a mais, né? Então eu recomendo a nunca passar desses valores. A tensão máxima da minha GPU é 1175, então eu nunca passei disso, eu sempre usei abaixo, né, que é 1100 milivolts, que é o undervolt. E é isso, pessoal. Tem muito mais o que dizer. É assim que você usa como referência esses valores aqui padrões da GPU para poder colocar aqui. A partir do momento que você vai aplicar esses valores aqui no MapleTool, você não pode mais usar esse ajuste de potência. Por quê? Porque se você colocar esse ajuste de potência aqui, vai subir mais ainda. Por quê? Porque já está configurado pelo MapleTool. Então, você, depois que você botou aqui no MapleTool, você sempre tem que deixar desligada essa função aqui. Sempre. Sempre desligado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Eu vou tentar responder conforme o meu conhecimento, né? Se inscreva no canal, compartilhe aí para seus amigos que tem uma GPU da AMD. E é isso, pessoal. Falou, até o próximo vídeo.